Passo a palavra à senadora Damares Alves. Presidente, eu preciso de silêncio dos colegas. Eu sou uma pobre senhorinha e falo muito baixo. Bora, silêncio. Presidente, eu quero, assim, cumprimentar. A gente está começando os depoimentos pela Defensoria que mergulhou no assunto. Mas a gente tem que entender que a nossa defensora, ela também tem as limitações éticas da instituição. Ela não fala por ela fala por uma instituição. Eu apresentei um requerimento, presidente. Ela é uma instituição pública, mas nós temos uma outra organização privada, que é uma associação de aposentados que também entrou com muitas ações. Não é uma associação de desconto. É uma associação que eu vi depondo na Câmara e que mergulhou, inclusive são as ações dessa associação que deram origem à matéria do Metrópolis, que deu origem à nossa CPMI. Então, a gente trazer paralelo essa instituição privada para ela contar coisas que a nossa defensora não pode contar. A defensora tem limitação ética por causa da instituição. Então, para a gente fazer um paralelo, a gente trazer a Abradeb, assim que possível, que é a autora da ação pública civil que cuida de todos esses casos. Então, fica a minha sugestão. Eu quero cumprimentar a defensora e dizer para a defensora assim, parabéns pelo grupo de trabalho. Foi uma iniciativa extraordinária. Houve encaminhamentos, indicações. Essa indicação que a defensora trouxe aí, que no contra-cheque tem que ter o nome da instituição, isso é extraordinário. Então, esse grupo de trabalho trouxe uma grande colaboração. Parabéns, defensora. Nós ficamos muito felizes com o que vocês fizeram. Acho, inclusive, presidente, que um dos membros desse corpo técnico que o senhor vai montar para assessorar a CPMI tem que ser alguém da coordenação dela. Um membro que venha da DPU para nos auxiliar, precisaria ser alguém da coordenação dela, porque essa coordenação realmente mergulhou nos problemas. Mas eu quero dizer que a DPU, gente, ela é uma instituição forte, extraordinária. Hoje nós temos um grande defensor público geral na condução, mas em 2016 a DPU já estava trabalhando contra os descontos indevidos da Previdência. Essa ação que a DPU liderou em Pernambuco é de um boletim de ocorrência de 2015, o que prova que não foram descontos a partir de 2019. A DPU já cuidava de descontos de 2015. Inclusive, parabéns à DPU, porque nesta ação de 2016, a juíza da 10ª Vara Federal de Pernambuco condena o Banco Mercantil do Brasil, Gerador, Bom Sucesso, Bradesco, Financiamentos, a restituírem, vejam só, senhores, em dobro os valores descontados indevidamente no benefício previdenciário do cidadão. A DPU já está cuidando disso há muito tempo. Mas a nossa defensora disse que eles têm um problema de sistema, que ela não sabe quantas ações tem. O que mostra que nós temos que fortalecer essa instituição cada vez mais. Precisamos dar orçamento para a DPU. Eu sou uma grande defensora do empoderamento da DPU. Portanto, doutora, a minha pergunta é possível que a gente tenha muito mais de 500 ações de 2015 para cá? Estou citando o exemplo de 2015, por quê? Faz diálogo com o relatório da Polícia Federal, daqui a pouco a gente vai ouvir o delegado, em que ele traz um retrato no inquérito de descontos a partir de 2016. Então, tenho uma ação da DPU falando que desde 2015 e o relatório da Polícia Federal. É possível que a gente tenha muitas ações de defensores espalhados pelo país, ok? Vocês não têm um sistema ainda para consolidar. A pergunta é possível ter mais que 500 ações? É possível? É possível. Ok. Sendo possível, relator e presidente, eu estou apresentando um requerimento agora para a gente oficiar o defensor geral, para que ele peça aos defensores do Brasil, escute só, que comunique a ele
Quem está em alguma ação a partir de 2010, 2015, que só comunique ao defensor o número dos processos. O defensor compartilha com esta comissão, porque essas ações vão nos dar um retrato do tamanho do problema. Então, eu estou apresentando um requerimento e aqui eu sei que tem muito defensor público nos assistindo, tanto da União como dos estados. Se já quiserem se antecipar e mandar para a CPI as ações que estão tramitando no Brasil inteiro, e vocês vão se surpreender. Os valorosos defensores estão há muitos anos. Só um minutinho. Eu vou pedir temporariamente para os senadores Alci ocupar a presidência, enquanto vou fazer algo ali que só eu posso fazer, por gentileza. Vai explicar. Os defensores estão há muito tempo, o que mostra que esses descontos indevidos, eles já estão passando de décadas. E aí, gente, nós vamos ter que descobrir a omissão institucional, inclusive do parlamento, onde nós, como parlamento, erramos em não fiscalizar o que está acontecendo. Nós vamos ter que fazer meia-culpa, doutora, todo mundo. Nós vamos ter que entender onde as instituições se omitiram. A minha pergunta, doutora, acho que no seu depoimento na Câmara, a senhora falou que tinha assistido, que tinha mais de 2 descontos consignados ativos. Esse caso foi recorrente? Eu soube de um assistido que tinha mais de 10 descontos ativos. Foi recorrente esse tipo de situação? Sim, foi recorrente. Eu tive casos em que eu analisei o histórico de crédito do segurado e ele tinha mais de 10 descontos de empréstimos consignados. Gente, isso é muito grave. Primeiro, a senhora fala que 95% dos descontos associativos a pessoa nem sabia. Agora a senhora traz aqui uma informação que tem um assistido, que somente um assistido tinha mais de 10 descontos consignados. Empréstimos consignados, porque desconto não, empréstimos consignados. Autorizados. Porque eu questionei. Descontos associativos só podem ter um desconto. Não pode ter mais de um desconto associativo. Tá. A senhora falou dos indígenas. Vocês identificaram, coordenadora, como esses indígenas autorizaram? Supondo que 70% dos indígenas são analfabetos. A maioria nem documento tinha. Vocês identificaram alguma atividade estranha com participação de funcionários da FUNAI que fazia o indígena nascer, providenciava o documento, já aposentava, identificaram movimento de associações dentro de área indígena? Não identificamos. Mas identificaram muitos descontos de indígenas. Muitos descontos de indígenas. E que eles não sabiam que estavam sendo descontados. Não, sim, a grande maioria não sabiam. E, na verdade, dificilmente, onde residiam, sem acesso à internet, aos meios de comunicação, eles fariam autorizariam um tipo de desconto como esse. Estou apresentando, presidente, um requerimento para a gente fazer diligência em área indígena, para a gente fazer oitiva pelo menos em uma área em cada região do país, ouvindo os indígenas, porque nós vamos descobrir indígenas que nem sabiam que tinham benefício previdenciário. Quem ficava com o cartão desse indígena, quem produziu os documentos e quem autorizou as associações ou não, e eu estou sabendo de empréstimos consignados em benefício de indígena que nem sabe que tem benefício. Então, estou trazendo esse requerimento e a gente fazer uma diligência, e eu quero estar nessa diligência em todas as áreas indígenas. Coordenadora, se a DPU já tinha como prática, nas ações que ganhavam, que o ressarcimento tinha que ser em dobro, corrigido, como é que vocês aceitam um acordo que com certeza o ressarcimento não vai ser dobro e não vai ser corrigido? Quais os critérios? Foi a celeridade? Foi tão somente a celeridade que levou a DPU a aceitar esse acordo? A celeridade, na verdade, a evitar a multiplicações de ações judiciais e a celeridade. Esse acordo, ele foi firmado pela Defensoria Pública Geral da União. Então, na verdade,
esses questionamentos podem ser respondidos pelo Defensor Público Geral da União. Na verdade, a minha função é a área técnica. Analisei os termos do acordo, fiz alguns apontamentos, mas a Defensoria da União, como instituição, optou por aderir a esse acordo, assim como o Ministério Público Federal, optou por aderir a esse acordo. O Ministério Público Federal, inclusive, tinha ação civil pública em andamento, em relação para ter uma celeridade e uma decisão unânime em relação aos segurados, para evitar decisões conflitantes, abarrotar o Poder Judiciário. Então, foram essas as escolhas que foram feitas. Todos os assistidos, foi dada a oportunidade a ele de aceitar ou não o acordo? Aqueles que vocês representavam em ações, vocês faziam o acordo sem perguntar? Ou todos assistiram? Senadora Damares, por gentileza, os 10 minutos já foram dados. Só falta uma pergunta. Todos tiveram oportunidade de se manifestar? Cada pessoa pode ou não aderir ao acordo. Ele vai ter oportunidade no momento em que ele vai fazer o pedido de contestação e pedir o ressarcimento, ele vai ter a oportunidade de aderir ou não ao acordo. Doutora, por último, o que vocês viram a participação dos bancos e a atuação da FEBRABAN em todos esses episódios? Em relação à FEBRABAN? Os bancos, qual a participação das agências, das instituições financeiras? Omissão, conivência, como vocês avaliam o grupo de coordenação, a participação das instituições financeiras? Nós fizemos algumas reuniões com a FEBRABAN, inclusive pedindo apoio em relação e melhorias no sistema de reclamações, de canais de reclamações. Porque o que se constatou? Se constatou que o segurado, em alguns momentos, ele não consegue fazer esse pedido de reclamação de forma adequada. O sistema do consumidor.gov exige que a pessoa tenha senha Gov, ouro ou prata. E geralmente os nossos assistidos não têm esse tipo de acesso.